Uma besta imensa com cabeça de leão e chifres escuros solta um rugido ensurdecedor. Abaixo, uma jovem de uniforme escolar, Shimomura Haruka, fala com urgência em um comunicador. Ela se identifica como uma exploradora de rank da escola de treinamento, relatando com incredulidade que um minotauro apareceu nos andares superiores da masmorra. Seu apelo se torna mais desesperado ao confirmar que um monstro de rank está bem na sua frente, implorando por resgate imediato. Seus olhos estão arregalados de medo enquanto ela observa a batalha se desenrolar. Ao fundo, a besta esmaga o punho no chão, errando seu alvo por pouco. A besta ataca com suas garras, arrancando o sangue do braço de sua oponente. Haruka observa horrorizada, percebendo que a situação é sem esperança. O pensamento de que uma simples exploração de treinamento poderia se transformar em tal desastre a enche de pavor enquanto o minotauro solta outro rugido aterrorizante. O foco narrativo muda para aquela que luta contra a besta, uma exploradora em treinamento com cabelo curto e claro. Ela reflete sobre sua condição de novata e como aquilo deveria ser apenas um treino leve depois da escola. Agora, com um minotauro de rank aparecendo de repente diante dela, ela se pergunta se é aqui que morrerá. Apesar do medo, ela afirma sua determinação. Ela ainda não pode morrer. Sua mãe desapareceu no abismo da masmorra quando ela era jovem, e ela está determinada a sobreviver e voltar, para um dia vê-la novamente. Com um propósito renovado, ela encara o monstro mais uma vez. Longe dali, nas profundezas das passagens escuras e sinuosas da masmorra, a cabeça do homem encapuzado se ergue de repente. Seus sentidos captaram algo subitamente. Sua atenção é atraída para um poço fundo e cavernoso. Um aroma emana da escuridão, um cheiro delicioso que desperta seus sentidos há muito adormecidos. De volta à batalha, a jovem exploradora luta, seu corpo tremendo de exaustão. Ela clama desesperadamente, perguntando se o resgate já está a caminho. Ela está no seu limite. O minotauro se agiganta sobre ela, com sua arma erguida para um golpe final e devastador. A garota só consegue observar, paralisada pela certeza de sua morte iminente. Nesse exato momento, uma bota pesada bate no chão de pedra ali perto. Das sombras, o homem encapuzado emerge, seu manto branco esfarrapado e manchado de sujeira, sua katana em punho ao lado do corpo. Seu olhar está fixo na cena à sua frente enquanto ele diz uma única frase: encontrei. Ele avançou, um único pensamento primitivo cortando a névoa de seu longo isolamento, um delicioso bife. Seu corpo se tornou um borrão, atravessando o corredor da masmorra com uma velocidade impossível, deixando um rastro de ar deslocado atrás de si. Em um instante, o minotauro foi despachado, desabando sem vida. A atenção do homem imediatamente se voltou para a exploradora caída, seus olhos selvagens. Ele se inclinou sobre ela, murmurando sobre o cheiro doce e a carne de aparência deliciosa, uma visão que encheu a jovem de puro terror. Ela implorou freneticamente, gritando para ele esperar e se acalmar, insistindo que era humana, não um monstro. As palavras dela o detiveram. Ele a encarou, totalmente perplexo, questionando como um monstro poderia falar a língua dos humanos. Seu olhar se aguçou quando ele finalmente processou a forma dela. Uma mulher, ele proferiu, e a ficha caiu. A garota gritou, assustada com sua súbita mudança de comportamento. Ele recuou, uma onda de euforia o dominando enquanto absorvia a cena. Ele rezou para que não fosse um sonho, e então tentou verificar a realidade pedindo para tocá-la. Imediatamente se contendo, ele pediu desculpas por sua ousadia, explicando que fazia muito tempo que não falava com outra pessoa. Ele então perguntou o que ela estava fazendo ali e se era uma exploradora. Quando ela confirmou, ele pareceu intrigado com o termo, perguntando o que significava. A jovem explicou que a caça a monstros não autorizada era proibida, apenas exploradores certificados pelo governo podiam operar em masmorras. O homem, com um ar perdido, admitiu que estava na masmorra há muito tempo e não entendia. Ele então perguntou a data atual. É maio de 2025, ela respondeu. Seus olhos se arregalaram em descrença. A revelação o atingiu como um golpe físico. 25, ele exclamou. Um pequeno objeto escuro caiu de sua mão e bateu no chão de pedra. Ele finalmente entendeu, esteve vagando pela masmorra por 2 décadas. A exploradora apenas o encarou, sem entender por que ele estava tão chocado. Enquanto isso, na sede da divisão de suporte a exploradores da área de Tóquio, uma equipe monitorava os eventos em uma tela enorme. Enquanto o monólogo interno do homem ecoava seu desespero, percebendo que agora estava na casa dos 30, sem nunca ter beijado uma mulher, Shimomura Haruka reagiu com uma mistura de pena e constrangimento pelo velho. Na sala de controle da divisão de suporte ao explorador, a equipe reage com incredulidade. Um operador questiona a tolice de um homem não autorizado entrar em uma dungeon, enquanto outro reclama que a imagem distorcida do vídeo torna impossível confirmar qualquer coisa. Em meio à confusão, Haruka pergunta sobre o status da equipe de resgate. Uma operadora informa que uma equipe está a caminho e que, ao chegar, fará imediatamente uma verificação de identidade no indivíduo não identificado. Ouvindo isso, Ishiyama-sensei, segurando um café, vira-se e diz bruscamente para Haruka não falar de forma tão descuidada. Ela então expressa sua preocupação, perguntando se alguém conhece a identidade da família da garota, preocupada com possíveis repercussões. Uma operadora em um console próximo relata que estão verificando, mas observa que o comportamento do homem é estranho.
Simultaneamente, uma chamada confirma que Haruka não está mais em perigo, tendo sido salva pelo homem misterioso, o que provoca uma exclamação de surpresa da equipe. Com um olhar de firme decisão, Ishiyama-sensei anuncia que ela mesma está indo para o local. Enquanto isso, de volta na dungeon, Haruka segue seu salvador pelos corredores de pedra. Ela explica que ficou completamente perdida enquanto era perseguida pelo Minotauro. O homem comenta secamente que não há banhos em uma dungeon. Cobrindo o nariz, Haruka pede desculpas e pergunta quando foi a última vez que ele tomou banho, notando seu cheiro. Ela então muda rapidamente de assunto, garantindo que estão perto do mundo humano. As palavras dela trazem uma lembrança, e ela pergunta, chocada, se é mesmo verdade que ele está ali há 20 anos. Ele admite que também não quer acreditar, mas ela confirma que o ano realmente é 2025. O caminho dele se abre para revelar um vasto lago subterrâneo diante de uma antiga ruína em arco. O homem se maravilha que tal lugar exista ali embaixo. Ele se vira e pergunta a Haruka se ela tem algum sabonete. Ela oferece shampoo corporal, e ele declara que, já que uma dama apontou seu cheiro, ele vai se lavar. Haruka protesta baixinho que não é necessário. Ele entra na água fria e clara do lago subterrâneo, de costas para a jovem que resgatou, buscando um momento de solidão. Enquanto a água envolve, a realidade esmagadora de sua situação o atinge. Ele tem 38 anos e lamenta por sua juventude que foi roubada. Apesar de sua turbulência interna, uma centelha de seu antigo eu permanece, ele sente como se ainda tivesse 18 anos em seu coração. Frustrado, ele pega uma faca e começa a cortar o cabelo e a barba longos e emaranhados, a evidência física de suas 2 décadas perdidas. Enquanto isso, na superfície, Ishiyama-sensei chega ao local, seu carro parando em meio às movimentadas ruas da cidade, perto da localização da masmorra. Ela observa os arredores, tendo finalmente chegado ao seu destino. A chegada dela desencadeia uma memória, uma cena de 20 anos antes, no ano de 2005. Uma versão mais jovem do herói estava diante de um vórtice giratório, declarando ser a última chance. Ele acreditava que, se não conseguissem derrotar o Lorde Demônio agora, a humanidade estaria condenada. Sua declaração foi recebida com choque. Uma jovem Ishiyama-sensei, na época uma maga em seu grupo, questionou o que ele queria dizer. Outro companheiro, um guerreiro de armadura, apontou a dura realidade: entrar nas profundezas do labirinto era uma viagem sem volta. O herói, no entanto, estava resoluto, afirmando que ele iria, pois apenas um mago poderia enfrentar o Lorde Demônio. Horrorizada, Ishiyama-sensei implorou para que ele parasse, perguntando se ele pretendia morrer em uma missão suicida. Ele se virou para ela, com uma expressão calma apesar do que estava em jogo, e a tranquilizou para não se preocupar. Com um sorriso confiante por cima do ombro, ele prometeu que, sem dúvida, voltaria vivo. De volta ao presente, Ishiyama-sensei olha pela janela do carro, a memória daquela promessa vívida em sua mente. 20 anos se passaram desde aquele dia. Todos, inclusive ela, passaram a acreditar que ele estava morto. Perto dali, na entrada da caverna, Haruka senta-se em uma rocha, sua tentativa de fazer uma ligação falhando. Ela resmunga, frustrada, que não adianta, não consegue sinal para se conectar com ninguém. Ela esperou, desviando o olhar enquanto o homem terminava seu banho. Ele finalmente se virou para ela, seu físico poderoso agora livre da sujeira de 2 décadas, e anunciou, desculpe pela demora. Ele se secou com um pedaço de pano, um leve sorriso tocando seus lábios. Obrigado, disse ele, com um claro tom de alívio em sua voz. É bom finalmente estar limpo depois de tanto tempo. Sua expressão então se enrijeceu com propósito. Certo, declarou ele, seu olhar afiado e focado. Vamos encontrar o caminho de volta. Rápido. Enquanto ele terminava de se vestir, prendendo o cinto largo em volta de suas calças, a jovem finalmente se virou para olhá-lo direito. Seus olhos se arregalaram em choque absoluto, a visão diante dela a deixando completamente sem palavras. O rosto de Shimomura Haruka fica vermelho, seus punhos cerrados de empolgação enquanto ela se sente sobrecarregada. Ela grita internamente que o homem é legal, incrivelmente legal, legal demais. Ele, por sua vez, olha para ela com total perplexidade, perguntando o que está acontecendo. No momento seguinte, Haruka amolece, desmaiando em seus braços. Enquanto ele a ampara, outro jovem de cabelo loiro aparece, com uma expressão furiosa. O homem segurando Haruka tenta acordá-la com urgência, perguntando se ela perdeu a consciência e dizendo para ela se recompor. Enquanto ele a segura desacordada, seu olhar se desvia para os lábios dela. Um pensamento súbito e intrusivo entra em sua mente, um desejo de beijá-la. Um rubor se espalha por seu rosto enquanto ele a encara, momentaneamente cativado pela ideia. Seus olhos então descem do rosto dela para o peito. O desejo inicial de beijar é imediatamente substituído por um mais primitivo, ele quer tocá-la, apalpar seus seios. Os pensamentos se tornam uma inundação caótica, sobrecarregando seus sentidos. Sua mente é preenchida por um mantra repetitivo e desesperado de querer tocá-la e apalpá-la enquanto ela permanece indefesa em seus braços. Ele luta contra o impulso, dizendo a si mesmo que é errado e que não deveria tocá-la. No entanto, o desejo de pelo menos sentir o peito dela persiste. Ele rende os dentes, tentando afastar os pensamentos, lembrando a si mesmo que é um cavalheiro e questionando o que deu nele. A pura força de seu conflito interno faz com que a pedra atrás dele rache. Sua luta desencadeia um flashback violento.
Ele é subitamente mergulhado na memória de uma batalha passada contra um cão demoníaco colossal de 3 cabeças. A fera avança descontroladamente, arremessando os membros de seu antigo grupo pelo ar em meio a escombros e destruição. Dentro da memória, a maga de cabelos escuros amaldiçoa a sorte deles, observando que um novo monstro de rank apareceu enquanto estavam em uma missão de resgate. Apesar das chances esmagadoras, ela declara que eles podem derrotá-lo se combinarem sua força total. Ela começa a dar ordens, espadachins para frente, com a retaguarda fornecendo suporte mágico. A maga grita que o ponto fraco da fera são suas cabeças e diz ao grupo para atacá-las. Seu companheiro loiro reclama que há 3 cabeças para lidar, mas ela retruca para ele simplesmente escolher uma e atacar. Enquanto essa memória se desenrola, o eu do presente do homem observa a cena, percebendo com um sorriso de canto que havia outra pessoa envolvida naquela luta. A batalha do passado continua intensa. A espadachim avisa que a criatura é rápida para seu tamanho e que uma delas é venenosa. A maga lança um feitiço, gritando círculo de chamas. No caos, o minotauro que eles estavam enfrentando anteriormente é pego no meio da briga, parecendo gravemente ferido enquanto uma das cabeças do Cérbero avança para atacar. Ele e seus companheiros estavam sendo subjugados pela colossal fera de 3 cabeças. A mulher de cabelos escuros gritou que seus ataques eram inúteis contra seu imenso poder. Enquanto uma das cabeças do Cérbero avançava com mandíbulas estalando, a guerreira de armadura gritou para que todos recuassem. Diante desse perigo avassalador, ele não demonstrou medo, saltando em direção a uma das bocas da fera com a espada em riste. Seus companheiros observaram, atônitos. Ele comentou que era um monstro muito dedicado ao trabalho para ter chegado tão longe, com um sorriso confiante, prometeu cozinhá-lo para eles. Sua lâmina atingiu o alvo, liberando uma explosão brilhante de poder que envolveu o monstro. Ele bradou o nome de seu ataque, refeição especial de Cérbero. A força da memória se estilhaça, retornando bruscamente ao presente. Ishiami-sensei estava paralisada, encarando o local onde o Minotauro estivera, sua forma monstruosa agora apenas uma pilha de fragmentos derrotados e em desintegração. Uma voz cortou seu choque. O homem estava diante dela, de costas, enquanto comentava casualmente que, embora o monstro parecesse ter bastante carne, ele o deixaria para trás se isso significasse poder voltar à superfície. Ele então se virou para encará-la, tentando hesitantemente dizer um nome. Ryu. Ryuto. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento, uma única gota de suor em sua têmpora. Não posso acreditar, ela sussurrou, com a voz trêmula. Você está vivo. As palavras dela apenas aprofundaram sua confusão. Seus olhos estavam arregalados de incompreensão enquanto ele simplesmente perguntava, Mana? Então, a ficha caiu, e a confusão foi substituída por uma alegria desenfreada. Ele avançou, envolvendo-a em um abraço poderoso. Ishiami Nee-chan, ele gritou. Declarou que parecia um sonho, mas então acrescentou sem rodeios que ela havia envelhecido. Perto dali, Haruka e o homem loiro observavam em choque, com o último resmungando se ele estava querendo briga. Ele se afastou um pouco, sua mente correndo para entender a situação. Ele refletiu que também devia ter envelhecido, já que 20 anos haviam se passado. Mas então ele olhou para ela, comentando que ela estava exatamente como antes. Uma profunda compreensão tomou conta dele, a teoria de que não se envelhece dentro de uma masmorra era realmente verdade. Absorvendo isso, seus pensamentos se voltaram imediatamente para o estado do mundo que ele havia deixado para trás. Então, ele perguntou, com uma expressão séria, o que aconteceu com o Japão? Ishiami-sensei respondeu que o país está relativamente em paz, tudo graças a ele ter derrotado o Lorde Demônio. Enquanto ele lidava com os anos perdidos, a situação imediata estava sendo resolvida ali perto. Uma mulher de terno informou a Ishiami que Haruka, embora inconsciente, não corria perigo de vida. Ishiami confirmou o relatório com uma simples afirmação. Em seu sono, Haruka sorriu, murmurando agradecimentos por ter sido salvo e perguntando se seu salvador era um conhecido de Ishiami. Sua atenção, no entanto, estava fixa em Ishiami. Ele perguntou a ela o que estava acontecendo, com a voz carregada de confusão. Sua mente voltou ao passado, a uma época em que estava cercado por seus companheiros, um dos quais lhe agradeceu por derrotar um monstro. Mas outra memória, mais sombria, emergiu. O Lorde Demônio, em seus momentos finais, havia liberado uma praga, um vírus projetado para matar apenas homens. As consequências daquele ato final e desesperado ecoaram até os dias atuais. Por toda a vasta paisagem urbana, uma nova realidade havia se instalado. A população mundial estava agora drasticamente desequilibrada, com apenas um homem para cada 1000 mulheres. Olhando para a cidade, Ishiami declarou a verdade sombria de forma direta. Em outras palavras, quase não havia mais homens. O peso das palavras dela recaiu sobre ele. Seus olhos se arregalaram em descrença, sua mente atordoada com a revelação. Um sorriso lento e perturbador começou a se formar em seu rosto à medida que a plena implicação deste novo mundo o atingia. Ele se lembrou de como era antes, cercado por suas companheiras, seus rostos cheios de admiração. Ele finalmente entendeu. A grande maioria da humanidade era agora feminina. Numa memória do passado, uma jovem com roupas ornamentadas e uma ombreira no ombro olha para trás, com uma expressão severa no rosto. Ela se dirige a Ryuto, perguntando se ele é um idiota.
Ele está ao lado dela, desviando o olhar enquanto ela continua a repreendê-lo por não ser confiável, afirmando que ele já estaria morto há muito tempo sem ela. Ryuto retruca que ela sempre traz poções para ele de qualquer maneira, mas ela o lembra de suas instruções: se ele entrar em uma masmorra, deveria pelo menos coletar algumas poções por conta própria. Ela o chama de idiota mais uma vez. A expressão dele se suaviza em um sorriso gentil enquanto ele pede a ela, Rinka, que fique ao seu lado e o proteja mesmo fora das masmorras. Ele admite que se sente inútil sem ela. Com as palavras dele, as bochechas dela coram levemente. Ela fica sem graça, insistindo que não é a guardiã dele. Ryuto esclarece que não a vê dessa forma. Ele começa a dizer que ela é sua, mas se interrompe, explicando que estar com ela o faz se sentir seguro, forte e em paz. A memória se desvanece, retornando ao presente. Ryuto olha para Aruka e pergunta se ela estava olhando para o peito dele. Ela gagueja que estava olhando para o coração dele, não para o peito. Com um sorriso de canto, ele sugere que seu peito também é legal e pergunta se ela quer tocá-lo, chamando-a de idiota em tom de brincadeira. A cena muda para uma visão ampla e panorâmica de uma cidade moderna em ruínas completas. Os prédios são carcaças esqueléticas e as ruas estão repletas de escombros. Em meio a essa desolação, Ryuto e Aruka caminham juntos, a dura realidade de seu mundo presente contrastando fortemente com a memória vibrante do passado. Enquanto eles se movem pelas ruas cheias de destroços, Ryuto observa a destruição generalizada, murmurando para si mesmo que esta área também foi atingida. Um crânio humano repousa entre os escombros. É narrado que, no início do século XXI, o mundo entrou em colapso. O tempo e o lugar são marcados, Tóquio, 2005. O relato continua, a Terra se abriu de repente e masmorras subterrâneas apareceram por todo o globo. Dessas masmorras emergiram incontáveis monstros que destruíram a civilização da superfície, levando a humanidade à beira da extinção. A humanidade tentou resistir aos monstros, mas o poder misterioso que emanava das dungeons, a magia, tornou suas armas modernas inúteis. De mísseis e armas de fogo até mesmo armas nucleares, tudo foi anulado, deixando a humanidade sem meios para revidar. Justo quando parecia que a luz da esperança havia se extinguido, um salvador apareceu de outro mundo, o grande sábio, Sirius. Ele estabeleceu grandes templos por todo o mundo, concedendo a bênção dos espíritos a alguns escolhidos. Este poder sobrenatural, uma força dos espíritos, era o único meio de resistir às dungeons e aos monstros que elas geravam. E com isso, o contra-ataque da humanidade finalmente começou. Em meio a uma batalha feroz, um jovem Ryuto declarou que apenas um usuário de magia poderia lidar com o Lorde Demônio e que ele iria sozinho. Ele disse a seus companheiros para não se preocuparem, prometendo que com certeza sobreviveria e voltaria. Ele então se virou para Rinka com um sorriso confiante, fazendo a promessa ousada de tocar em seu peito quando voltasse. Com lágrimas nos olhos, ela só conseguiu sussurrar, idiota. Enquanto ele se afastava de seu grupo, os gritos desesperados de Rinka o seguiram. Ryuto! Não morra! Estarei esperando por você! Com toda a certeza! A memória se fragmentou quando um olho se abriu de repente, retornando ao presente. Ele se sentou abruptamente em uma cama simples e moderna, com a luz da manhã entrando no quarto. Ele olhou ao redor, perplexo. Um sonho, ele se perguntou. Será que 20 anos realmente se passaram? Rinka, os outros, o que aconteceu com o meu grupo? Seus pensamentos confusos são interrompidos por uma batida suave na porta. A voz de uma mulher educadamente pede permissão para entrar. Ainda parecendo atordoado, Ryuto Daun pode entrar. Baixo e hesitante, enquanto a porta começa a se abrir. Pela porta, surgem duas mulheres em uniformes impecáveis e profissionais. A que está na frente empurra um carrinho de serviço. Ela oferece um sorriso calmo, observando que ele parece estar acordado e que prepararam uma refeição para ele. Dentro da suíte luxuosa, duas funcionárias do hotel apresentam uma refeição para Ryuto, que agora veste um roupão limpo. Uma delas oferece a ele sopa de miso, que ele aceita agradecido. Sua colega sussurra animadamente, empolgada por ter falado com um homem e comentando sobre sua voz grave. Uma mulher em um terno de negócios elegante, segurando uma prancheta, as interrompe. Ela lembra severamente as funcionárias de seus deveres e as instrui a sair imediatamente assim que os preparativos da refeição estiverem concluídos. Ela então volta sua atenção para Ryuto, explicando que a sensei está extremamente ocupada e não poderá visitá-lo por um tempo. Por enquanto, ele deve passar por um check-up de saúde e descansar. Ryuto fica visivelmente confuso, perguntando-se por que sua irmã teria uma secretária. A mulher se apresenta formalmente como Yurina Tsukikaze, a terceira secretária de Ishiami-sensei. Ela afirma que, se ele precisar de algo, ela pode providenciar. Ainda tentando entender tudo, Ryuto se pergunta internamente o que está acontecendo. Deixado sozinho, Ryuto para diante de uma mesa repleta de um magnífico banquete. O vapor sobe dos vários pratos enquanto ele murmura, maravilhado com a aparência deliciosa de tudo. Ele ataca a comida com uma alegria desenfreada, gritando que está a sua primeira refeição humana de verdade em 20 anos. Ele saboreia o peixe grelhado e o arroz, dominado pelo prazer simples. Depois de terminar a refeição inteira, ele desaba em um sofá, completamente satisfeito. Ele suspira que parece o paraíso e que está feliz por estar vivo. No entanto, a dúvida persiste enquanto ele questiona a verdade de sua situação, imaginando se é realmente possível que todos os outros homens tenham desaparecido.
Uma expressão de determinação se firma em seu rosto. Ele decide que precisa ver com os próprios olhos para confirmar a verdade deste novo mundo. Seus pés descalços tocam o chão enquanto ele se levanta do sofá. Ele caminha até a porta principal da suíte, chamando e pedindo para sair. A maçaneta estala, mas não gira. Do outro lado, a voz de Yurina pede desculpas, afirmando que não pode abrir a porta por ordens diretas da sensei. Ryuto reage com incredulidade e fúria, exclamando diante do absurdo de estar trancado. Ele rende os dentes, um brilho de desafio endurecendo sua expressão. Se pretendiam mantê-lo aqui, ele responderia à altura. Ele canaliza sua frustração em um rugido poderoso, sua voz ecoando com a convicção de seus feitos passados. Eu sou o herói que derrotou o Lorde Demônio, ele berra, com a intenção de abrir caminho à força. Mas quando seu punho atinge a porta, o golpe soa com uma batida surda e abafada. No corredor, uma funcionária passa com um carrinho, completamente alheia e sem ser perturbada por seus esforços. Ele encara a mão, incrédulo, e depois a porta inflexível. Uma terrível constatação o atinge, seus poderes espirituais são inúteis fora de uma masmorra. Ele está verdadeiramente preso. Mas então, um novo pensamento lhe ocorre, um tipo diferente de plano. No momento em que sua mente acelera, uma batida firme soa do outro lado da porta. A voz de uma mulher segue a batida. É Yurina Tsukikage, a secretária de Ishiami. Ryuto-sama, ela chama, é Tsukikage. Eu trouxe as toalhas que você pediu. A fechadura clica enquanto ela entra. A suíte está silenciosa, e ela examina a sala de estar vazia com um olhar interrogativo, chamando o nome dele mais uma vez. Não encontrando o sinal imediato dele, ela se aventura mais para dentro do espaço luxuoso, sua voz tingida com uma leve incerteza enquanto chama novamente. Decidindo deixar as toalhas limpas em uma mesa próxima, ela anuncia sua intenção. Um barulho repentino da porta do banheiro a faz dar um pulo, e ela instintivamente se desculpa pela intromissão. A porta se abre para revelar Ryuto, com o tronco nu e brilhando com a água do chuveiro. Ele se inclina para fora com um sorriso desarmadoramente agradável, agradecendo-a pela entrega. Sua aparição repentina deixa Yurina Tsukikage completamente atônita. Ela congela na entrada, com os olhos arregalados por trás dos óculos enquanto encara o homem à sua frente. Sua mente dispara, resgatando fatos históricos. No início do século XXI, os homens compunham metade da humanidade, conhecidos por ombros largos, peitorais firmes e maior massa muscular. Agora, sua existência é tão rara que são comparados a unicórnios míticos. Enquanto essa informação inunda seus pensamentos, ela imagina Ryuto sob uma luz quase divina, um contraste gritante com o pedido de desculpas murmurado dele por sua aparência desleixada. O choque é demais e suas pernas fraquejam. Em um movimento rápido, ele a ampara, puxando-a para perto para firmá-la. Pegando a mão dela, ele a olha com preocupação, perguntando se ela está bem e notando como parece pálida. Yurina só consegue encará-lo, completamente desnorteada. Ele a mantém firme, com um aperto seguro, mas gentil. Ela o tranquiliza, dizendo que está bem e explicando que apenas perdeu a força nas pernas por um momento. Um sorriso leve e tranquilizador toca seus lábios. Ele solta a mão dela e diz que, se ela precisar de algo, ele está à disposição a qualquer momento. O gesto é a gota d'água. A mente de Yurina vacila com a realidade inacreditável. Um homem, um mito vivo, está falando diretamente com ela. Sobrecarregada, ela desmorona, desmaiando completamente e caindo no chão. Ryuto olha para sua forma inconsciente, com a oferta dele pairando no ar. Sem uma palavra, Ryuto dispara, descendo correndo por uma escadaria de múltiplos andares. Da porta da suíte que ele acabou de deixar, Yurina Tsukikage observa partir, sua compostura profissional momentaneamente abalada pela surpresa. Ele não para, atravessando o grande lobby do hotel no simples roupão branco que lhe foi dado. Tanto Yurina quanto outra funcionária observam sua saída apressada, incapazes de intervir. Seus chinelos emprestados mal conseguem acompanhar seu ritmo enquanto ele se dirige para a saída. Ele rompe pelas portas principais do hotel e sai para a rua, correndo pela noite iluminada por neon. Seus olhos disparam por toda parte, absorvendo as visões desconhecidas da cidade moderna com um olhar amplo e perscrutador. Diminuindo o passo para uma caminhada, ele se move pela multidão, sua atenção fixa nas pessoas ao seu redor. Um padrão estranho começa a surgir. Ele passa por um grupo de mulheres jovens, seus estilos e conversas completamente estranhos ao mundo que ele se lembra. Para onde quer que olhe, é a mesma coisa, calçadas cheias de mulheres de todas as idades, andando, conversando e vivendo suas vidas. Seu olhar pousa em um par de mulheres, uma vestida com uma roupa chique, a outra casualmente checando seu celular. A cena é totalmente normal, mas para ele, é profundamente errada. A verdade avassaladora o atinge. Com uma expressão de pura incredulidade, ele percebe sua nova realidade. É mentira, né? Ele pensa. Só tem mulheres. Ele ficou paralisado na calçada, sua mente atordoada pela visão impossível diante dele. Seriam homens disfarçados? O pensamento cruzou sua mente, mas ele o descartou, notando a alta qualidade de suas aparências. Tentando racionalizar a cena, ele disse a si mesmo que devia ser uma coincidência. Uma ideia repentina o atingiu, sua antiga loja de ramen favorita. Era um lugar conhecido por seu caldo rico e encorpado, um local que atraía quase que exclusivamente clientes homens.
Apegando-se a essa esperança, ele raciocinou que a loja certamente estaria cheia de homens. Ele abriu a porta com um barulho alto, certo de que encontraria a multidão familiar e dominada por homens lá dentro. Mas a cena lá dentro despedaçou sua última esperança. O restaurante estava lotado, mas cada assento estava ocupado por uma mulher. Do outro lado do balcão, ele até avistou Haruka Shimomura, que ergueu os olhos de sua tigela. Ele permaneceu paralisado na entrada, um dan, suave e incrédulo escapando de seus lábios enquanto a realidade da situação começava a ser assimilada. Sua presença causou um rebuliço no estabelecimento. A conversa animada cessou abruptamente enquanto todos os olhos se voltavam para ele, as mulheres o encarando com uma mistura de choque e intensa curiosidade. Seu olhar percorreu o local, seus olhos arregalados com um pânico crescente enquanto ele observava o mar de rostos femininos, todos fixos nele. Momentos depois, de volta à rua, a situação havia se agravado. Uma multidão de mulheres agora o cercava, suas vozes em um clamor crescente. É um homem! Um homem jovem, gritavam elas, algumas exclamando que nunca tinham visto um antes. O fato de os homens terem desaparecido era verdade. Enquanto algumas estendiam a mão, desesperadas para tocá-lo, ele gritou, por que isso está acontecendo? Oprimido pela multidão, sua atenção foi subitamente atraída para cima por um holofote ofuscante de um helicóptero pairando no alto. Um pensamento bizarro surgiu em meio ao seu pânico. Isso significava que ele estava destinado a ser incrivelmente popular? Seu momento fugaz de ilusão foi estilhaçado pelo cantar de pneus. Um carro preto elegante parou bruscamente bem na sua frente, e várias mulheres em trajes escuros começaram a sair enquanto o holofote do helicóptero mantinha imobilizado no lugar. Ele é confrontado por uma mulher em um terno escuro, com o rosto inicialmente obscurecido pela sombra. Ela se dirige a ele formalmente como Sakazaki Ryuto, explicando que ele agora é considerado o VIP mais importante do mundo. Ela o adverte para não andar sozinho devido ao perigo e declara que, com efeito imediato, foi designada como sua guarda-costas exclusiva, 24 horas por dia. Os olhos de Ryuto se arregalam em choque com essa declaração repentina. A mulher dá um passo à frente, seus traços agora claramente visíveis sob a luz de um holofote de helicóptero. Ela tem cabelo escuro e curto e uma expressão calma e séria. Meu nome é Tsukimisato Sayaka, ela afirma, acrescentando um pedido formal por sua cooperação. Do lado de fora de um hotel imponente bem iluminado sob o céu noturno, uma voz corta o ar, trazendo um lembrete severo para que se comporte. Essa voz pertence a uma enxame furiosa. Ela empurra um smartphone para frente, seu rosto contorcido de fúria. Na tela, uma foto de Ryuto se tornou viral, com a legenda Homem Jovem Descoberto na Rua. Ela exige saber como ele pôde se deixar ser visto pelo mundo inteiro. Ele encara o celular, inicialmente atordoado com a revelação. Ishiami pressiona, perguntando se ele entende as consequências de sua existência se tornar de conhecimento público. Após um momento de silêncio, ele confirma que entende. Um sorriso largo e esperançoso se espalha por seu rosto quando uma percepção diferente o atinge. Um mundo cheio de mulheres significa que sua juventude perdida pode estar de volta. Sua empolgação inapropriada lhe rende uma repreensão severa. Ishiami grita, chamando-o de idiota por não compreender sua situação. Ela diz para ele parar de falar bobagens e apresenta uma mulher ao seu lado, explicando que Tsukimisato Sayaka será sua guarda-costas exclusiva a partir de agora. Ele se opõe à ideia. De pé na suíte espaçosa, ele rejeita veementemente a oferta, declarando que não precisa de um guarda-costas. Ele argumenta que, mesmo sendo um herói que derrotou um Lorde Demônio, ele é apenas uma pessoa comum fora de uma masmorra. Seu protesto é recebido com uma explicação calma e firme. Ishiami diz para ele pensar a respeito, sua nova guarda ficará com ele 24 horas por dia. Ela é uma soldada que passou por treinamento especial, mais do que páreo para ele. Internamente, Ryuto rende os dentes, seu orgulho ferido com o pensamento de que talvez não consiga vencê-la e que o orgulho por si só não pode parar uma bala. Ela continua, com um olhar conhecedor no rosto, sugerindo que ele deve estar tendo pensamentos lascivos sobre ter uma mulher com ele o tempo todo. Tsukimisato permanece ao lado, uma figura confiante e imponente. Ryuto nega rapidamente, rindo e insistindo que não é assim. Enquanto conversam, um homem entra na suíte, sua voz cheia de surpresa. Ele expressa sua incredulidade de que Ryuto realmente voltou. Ele comenta que está feliz em vê-lo novamente, acrescentando que ouviu dizer que Ryuto foi expulso da masmorra por ser difícil demais de lidar. Ele aponta um dedo, com um sorriso presunçoso no rosto. O homem diminui a distância, colocando uma mão familiar no ombro de Ryuto. Ryuto encara de volta, sua expressão vazia de confusão. Ele se pergunta silenciosamente quem é essa pessoa. O sorriso presunçoso do homem se transforma em um olhar intenso. Ele agarra Ryuto pelo roupão, gritando para ele não se esquecer. Ele o lembra que, mesmo que 20 anos tenham se passado, eles foram camaradas que lutaram juntos por suas vidas. Uma memória surge, o mesmo homem, mais jovem e vestido com armadura, lutando contra esqueletos e chamando seu companheiro, Genga Shojin. Ele encara, inexpressivo, enquanto Genga Shojin apresenta uma carteira de identidade oficial, identificando-o como membro da Câmara dos Representantes. Genga explica que, embora a maioria dos homens tenha perecido, ele sobreviveu graças a um sistema imunológico forte e agora, apesar das aparências, trabalha para o bem do país. Ryuto explode, gritando incrédulo que um tolo como Genga jamais poderia ser um político.
Genga retruca que não gostou do insulto, confirmando que sua história é verdadeira. Ele esclarece que é um membro do parlamento pelo partido Minsei e então acrescenta que Shiami também é membro do mesmo partido, deixando Ryuto atônito. Antes que Ryuto possa processar a informação, Genga desfere outra revelação chocante: ele e Shiami são casados. A declaração congela Ryuto no lugar, seu rosto uma máscara de choque absoluto. Vendo isso, Genga joga a cabeça para trás e solta uma gargalhada retumbante. A risada ecoa enquanto, da porta, Tsukimisato Sayaka murmura sua própria incredulidade, achando impossível que os dois pudessem ser um casal. Assim que a onda inicial de choque passa, a expressão de Ryuto endurece. Reconhecendo que 20 anos é muito tempo, ele exige que Genga lhe conte qualquer outra coisa que ele não saiba. O tom de Genga muda ligeiramente. Ele menciona que tem um filho que, felizmente, não foi afetado pelo vírus, e pergunta se Ryuto está curioso sobre ele. Seu olhar então se aguça ao mencionar outro nome do passado deles, Rinka. Com a menção do nome dela, Ryuto se vira imediatamente, sua voz cheia de urgência. Ele exige saber o que aconteceu com Rinka. Enquanto a pergunta tensa paira no ar, Ishami permanece em silêncio ao lado de Genga, sua expressão plácida e indecifrável. Genga olha para Ryuto e dá a notícia sem rodeios. Ele afirma que Rinka desapareceu, e que já se passaram 18 anos. As palavras atingem Ryuto com uma força devastadora. Seus olhos se arregalam em choque e horror absolutos enquanto ele luta para compreender o que acabou de ouvir, mal conseguindo perguntar, o quê? Ele tentava processar a informação, exigindo saber o que eles queriam dizer com desaparecida. Do outro lado da sala opulenta, ladeada por Genga e sua assistente, Ishami confessou que nem mesmo eles sabiam a resposta. Ela hesitou antes de continuar, explicando que havia apenas rumores. Alguns diziam que Rinka estava morando no exterior, enquanto outros sussurravam que ela estava se recuperando secretamente de uma doença grave. A expressão de Ryuto permaneceu fixa, seus olhos arregalados de incredulidade enquanto absorvia as histórias conflitantes e incertas. Uma voz ecoa na memória de Ryuto, falando de uma promessa mantida dentro das ruínas de uma masmorra. Ela o lembra que Rinka esperou por ele por 2 longos anos, dia após dia, que ele retornasse da masmorra onde havia desaparecido. Seus olhos se arregalam em choque, com o peso daquelas palavras desabando sobre ele. Disseram-lhe que, embora Rinka pudesse ter esperado, todos os outros acreditavam que ele estava morto. O homem, Genga Shojin, detalhou as consequências de seu retorno. Ele explicou que, graças ao sacrifício de Ryuto, o mundo encontrou a paz, e ele agora era aclamado como um herói para toda a humanidade. Se a notícia de que ele estava vivo se espalhasse, causaria um alvoroço sem precedentes. Genga enfatizou que preparativos cuidadosos eram necessários antes que qualquer anúncio público pudesse ser feito à mídia e aos governos mundiais, acrescentando ironicamente que novas religiões que o deificavam haviam até se formado. Ele ficou de cabeça baixa, absorvendo o peso esmagador de sua nova realidade. Gengo aconselhou a esperar um pouco, garantindo que discutiriam seu futuro juntos e que não havia necessidade de apressar nada. Naquele momento, Ishami interveio, com o olhar fixo em Genga. Ela perguntou se Rinka simplesmente desapareceu sem dizer nada, questionando se ela havia deixado algum tipo de mensagem final. Foi Ryuto quem respondeu, com a voz pesada. Ele revelou que, na verdade, havia algo que Rinka havia pedido a eles antes de desaparecer. Suas palavras desencadearam outra lembrança, Rinka, frágil em uma cama de hospital, segurando a mão de Ishami. Com Aruka e uma amiga observando, Rinka fez seu último pedido, que cuidassem de uma garota chamada Aruka. A cena mudou, as memórias dando lugar à realidade presente de uma viagem de carro pela cidade. Do banco de trás, Ryuto perguntou baixinho se eles estavam se mudando. A mulher no banco do passageiro da frente, Tsukimisato Sayaka, confirmou sua suspeita. Ela explicou que a segurança do hotel era uma preocupação, incluindo o risco de vazamento de informações, então o governo havia preparado uma residência especial para ele. Ela se desculpou pela vida restritiva que ele teria que levar, o que levou Ishami a tranquilizar Ryuto, dizendo-lhe que estava tudo bem e que ele não conseguiria escapar desta vez. Ele se senta no banco de trás do veículo do governo, com as luzes da cidade passando rapidamente pela janela. Virando-se para sua escolta, Tsukimisato Sayaka, ele questiona se pode realmente confiar nas palavras dela, e então acrescenta com um sorriso brincalhão que tal conversa poderia tentá-lo atrair essa confiança. Em resposta à sua brincadeira, Sayaka afirma calmamente que, se for esse o caso, ela simplesmente terá que monitorá-lo 24 horas por dia. Ryuto cruza os braços, repetindo em voz alta o prazo dela, pensativo. Ele se inclina um pouco para frente, com um brilho curioso nos olhos, e insiste no assunto, perguntando se a vigilância dela continuará mesmo enquanto ele dorme. A compostura profissional dela se quebra por um momento. Atrapalhada, Sayaka insiste para que ele não diga coisas tão estranhas, esclarecendo rapidamente que, embora suas funções possam exigir que ela permaneça ao seu lado, não há outro significado nisso. Ryuto observa, surpreso com a reação veemente dela. Ela rapidamente recupera sua postura profissional, afirmando com firmeza que sua única missão é garantir a segurança dele e nada mais. A reação dele é inesperada, um sorriso largo e triunfante se espalha por seu rosto enquanto ele exclama que tirou a sorte grande. O sorriso do homem permanece enquanto ele reflete internamente sobre as palavras dela, claramente se divertindo com a implicação de haver um significado além disso. Ele se recosta, cobrindo a boca ao concordar com os termos.
Nesse mesmo instante, o reflexo na janela lateral revela um carro capotando no ar, pouco antes de um violento impacto na traseira abalar o veículo deles. A força da colisão o lança para a frente. Amparando-se, ele geme e se pergunta em voz alta se foi um terremoto, olhando para Sayaka, que está igualmente perplexa. Olhando para fora, eles descobrem a terrível origem da comoção. A rua mergulhou no pandemônio enquanto um enxame de pequenos monstros grotescos ataca civis em fuga, cujos gritos de terror enchem o ar. Em meio ao caos, uma mulher é arrastada para o asfalto por várias das criaturas. Seu rosto é uma máscara de terror enquanto ela ofega o nome de seus atacantes, goblins. Ela caiu para trás na calçada, gritando de terror enquanto um goblin empunhando uma faca rústica avançava em sua direção. Sua filha pequena se agarrou a ela, chamando pela mãe e implorando para que o monstro ficasse longe. A criatura apenas gargalhou, seus dentes afiados brilhando enquanto se aproximava delas, parte do enxame caótico que havia tomado a rua. Antes que a criatura pudesse atacar, um jovem se jogou na briga, desferindo um golpe poderoso que arremessou o goblin para longe com um guincho de dor. Com um grito determinado, ele pediu para que os civis aterrorizados fugissem. De perto, Sakazaki Ryuto observava a intervenção súbita, seu olhar intenso. A quietude relativa de uma loja de conveniência é estilhaçada quando um goblin avança contra Ryuto. Ele reage instantaneamente, chutando a criatura para longe. Outro goblin aparece atrás dele enquanto itens caem das prateleiras, transformando o corredor em um campo de batalha caótico. Com uma eficiência brutal, ele esmaga o crânio de outro goblin com o punho, e o impacto faz com que latas de bebida voem para todo lado. A força do confronto transborda para a rua, deixando a loja de conveniência em ruínas para trás. Ele solta um rugido furioso enquanto seu soco oblitera a cabeça da criatura. Ele grita que, mesmo fora da dungeon, criaturas como essas não são páreo para ele, lembrando como costumava matar uma centena delas por dia. Sua declaração ecoa no ar enquanto ele permanece de pé sobre o monstro caído na calçada. Cercado por uma horda crescente de goblins rosnando, sua postura muda para uma de confiança casual. Um leve sorriso surge em seus lábios enquanto ele se corrige mentalmente, admitindo que talvez 100 por dia fosse um exagero. Ele então se dirige aos monstros diretamente, dizendo-lhes para esperar, pois a conversa deles ainda não acabou. Um goblin de 3 olhos grita e lidera o ataque, com o resto da horda avançando em massa. A expressão de Ryuto muda para surpresa, seu olhar fixo não nos monstros que avançam, mas no súbito aparecimento do cano de uma pistola apontada diretamente para eles. A arma pertence a uma mulher de terno, seu rosto uma máscara de determinação fria. Em outro ponto do caos, outros 2 goblins encurralam um homem ameaçadoramente, brandindo uma faca com malícia e satisfação. Sem hesitar, ela abre fogo, com os clarões dos disparos rasgando a penumbra enquanto as balas atingem a horda de goblins. Em um único movimento praticado, ela ejeta o carregador vazio, preparando-se para recarregar em meio à batalha. Mas, em vez de inserir um novo carregador, uma esfera de energia brilhante explode de sua mão, liberando uma explosão devastadora que vaporiza vários goblins em um instante. A uma curta distância, Ryuto observa este ataque inesperado e poderoso. A força da explosão a arremessa para trás, no chão. Sem se abalar, ela continua a enfrentar o inimigo, atirando com sua pistola nos goblins restantes mesmo enquanto cai. Na rua encharcada de sangue, um goblin ferido tem seus últimos espasmos. Outro desaba ao seu lado, sua arma caindo de um aperto sem vida, marcando o fim da ameaça imediata. A horda de goblins recua com um ataque inesperado. Uma das criaturas maiores tropeça para frente, seu corpo dilacerado pela força da explosão, enquanto seus companheiros caem em caos atrás dela. Encarando a maré de monstros, a mulher de terno se mantém firme, com a pistola ainda na mão, uma figura solitária de calma em meio à carnificina. Ryuto, com uma expressão de incredulidade, grita um aviso de que armas modernas são inúteis contra eles e que apenas armas imbuídas com poder espiritual podem ter sucesso. A mulher olha para trás, informando friamente que seu conhecimento está 20 anos desatualizado. Ela explica que, nesse meio tempo, a humanidade pesquisou o poder espiritual e desenvolveu novos métodos para combater monstros, revelando um pequeno frasco brilhante em sua outra mão. Enquanto um rastro tênue de luz emana do frasco, ela o tranquiliza de forma simples, dizendo-lhe para não se preocupar. Ela volta sua atenção para os goblins restantes, seu olhar firme e confiante enquanto mira. Ela declara que uma ameaça dessa magnitude está bem dentro de seus parâmetros esperados, deixando Ryuto observar em silêncio atônito. Uma horda grotesca de monstros avança, esqueletos, orcs e outras criaturas de pesadelo. Contra tais seres, existe apenas um meio eficaz de oposição, o poder dos espíritos. Dentro dos confins de uma dungeon, a humanidade pode enfrentar esses monstros em pé de igualdade. Aqui, exploradores confrontam feras, sua sobrevivência dependendo das propriedades únicas deste espaço de outro mundo. Esse poder, no entanto, está intrinsecamente ligado às próprias dungeons. Na superfície, os humanos são quase indefesos, pois as armas modernas se tornam ineficazes e a energia espiritual que lhes concede força desaparece com o tempo. Consequentemente, para combater monstros no mundo exterior, é preciso obter novas armas infundidas com poder espiritual de dentro de uma dungeon ou retornar a uma para reabastecer seu próprio poder em declínio. Contudo, 20 anos de pesquisa incansável trouxeram um avanço. A humanidade descobriu um método para adquirir e usar o poder espiritual mesmo no mundo da superfície, permitindo-lhes finalmente lutar contra monstros fora dos confins das dungeons.
Uma mulher de terno escuro demonstra isso, liberando um vórtice de energia de sua arma. A rajada atinge um goblin em cheio. Um buraco perfura seu torso antes que sua cabeça exploda em uma chuva de sangue, e a criatura desaba instantaneamente. Ele observa, atônito, enquanto a horda de goblins inteira é sistematicamente aniquilada pela mesma força. Então, a ficha cai, as próprias balas estão infundidas com poder espiritual, transformando uma simples arma de fogo em uma arma para matar monstros. A mulher continua seu ataque preciso, cada tiro derrubando outra criatura. Quando um goblin se separa do caos e avança em sua direção, Ryuto desembainha sua katana, gritando, seu desgraçado. Ele se vê cercado pelas criaturas rosnando. Com um sorriso confiante, ele se dirige a elas diretamente. Ah, então vocês se lembram de mim? Certo, eu brinco com vocês. Ele analisa a cena, comentando que, embora seja um belo ato de abertura, é um pouco insatisfatório. Observando, a mulher de terno permite que um leve sorriso de quem sabe o que faz cruze seus lábios. Com um estalar de dedos, ela reflete consigo mesma, talvez eu devesse aumentar um pouco a escala. Suas palavras e o som agudo chamam a atenção dele. Ele olha, sua expressão de surpresa repentina, enquanto ela permanece posicionada entre os monstros, com intenções incertas. Ele observa, incrédulo, enquanto o asfalto sob seus pés começa a rachar e a se estilhaçar violentamente. O chão, ele exclama, lutando para compreender o que está acontecendo enquanto a mulher que orquestrou isso permanece ao lado, impassível. A perturbação não se limita à sua localização imediata. Do outro lado da cidade, uma poderosa explosão abala um bairro residencial, com o som ecoando pelo ar. Do epicentro do caos, um portão maciço e ornamentado de pura escuridão emerge do chão, com sua estrutura crepitando com energia maligna. Uma nova legião de monstros, humanoides reptilianos imponentes e outras feras grotescas, começa a inundar a rua. Derrubado no chão, Ryuto só consegue olhar em choque para a avassaladora maré de invasores. Em outro lugar, a mulher e sua assistente, Yurina Tsukikaze, observam a catástrofe se desenrolar em uma tela. Uma âncora de telejornal faz uma transmissão de emergência, com a voz tensa ao relatar o aparecimento de um enxame de monstros no centro de Tóquio, espalhando-se rapidamente a partir de uma nova dungeon em Shinjuku. Ela implora ao público que procure abrigo no prédio resistente mais próximo e tome as medidas necessárias para proteger suas vidas. Enquanto imagens da horda monstruosa devastando a cidade preenchem a tela, a mulher que causou tudo isso apenas observa, com um brilho de contemplação em seus olhos enquanto murmura, então, chegou a esse ponto. Em meio às ruínas de uma rua da cidade, uma horda de criaturas reptilianas e goblins monstruosos soltam um rugido coletivo. Sakazaki Ryuto está paralisado em choque, com os olhos arregalados. Ao seu lado, uma mulher em um terno de negócios, Sayaka, observa com determinação sombria, avisando que esses inimigos são muito mais poderosos que simples goblins e que ele está em perigo mortal. Ele reage instantaneamente, cravando o punho no rosto de uma fera que avançava com força explosiva. Enquanto a cabeça do monstro explode em um jato de sangue, Sayaka aponta sua pistola por trás dele, com a voz cheia de urgência enquanto grita para ele escapar. A verdadeira dimensão da ameaça é revelada. Uma maré aparentemente interminável de monstros grotescos invade a rua, uma massa caótica de presas, garras e corpos retorcidos. Completamente em desvantagem numérica, Ryuto e Sayaka não têm escolha a não ser correr, abrindo caminho pelos escombros traiçoeiros da cidade enquanto o exército monstruoso se aproxima por todos os lados. Enquanto fogem, Ryuto grita sua incredulidade para Sayaka, questionando como um portão de monstros poderia existir no coração de Tóquio quando ele pensava que a Terra estava em paz. Ela explica rapidamente que, embora os monstros tenham desaparecido após a morte do Lorde Demônio, portões têm reaparecido nos últimos anos. Sentindo a hesitação dele, ela implora para que ele a deixe para trás e se salve. No momento em que ela fala, uma criatura reptiliana avança em sua direção. Sayaka! Ryuto grita, movendo-se como um borrão para interceptá-la. Seu punho acerta a mandíbula do monstro em um percute devastador. Embora ele a tenha salvado, o contra-ataque foi rápido. Ryuto geme de dor e cai de joelhos, com uma espada curta agora cravada em seu abdômen, sua camisa branca rapidamente escurecendo com sangue. Agonia e incredulidade distorcem suas feições. Ele rende os dentes, sua mente gritando em protesto. Ele tinha acabado de escapar da masmorra, não podia morrer aqui. Uma motivação desesperada e primal emerge em meio à dor, ele ainda não realizou seu sonho de tocar os seios de Rinka. Sua vulnerabilidade momentânea é a única abertura que as criaturas menores precisam. Um bando de goblins o ataca, cravando suas adagas rústicas em seu corpo repetidamente. Enquanto sua visão se turva, uma memória do sorriso gentil de Rinka preenche sua mente, o nome dela um eco fraco em seus pensamentos. A visão é estilhaçada quando a bota de um goblin atinge sua cabeça, fazendo-o cair de cara no chão, derrotado e cercado. Enquanto sua consciência se esvaía, uma visão de Rinka se materializou diante dele. A voz dela, uma memória de um tempo distante, ecoou na escuridão. Ela lhe disse que, se ele realmente queria tocá-la, então não podia se permitir morrer. As palavras dela o abalaram. Seu olho se abriu de repente, um grito silencioso com o nome dela ecoando em seus pensamentos enquanto a visão de Rinka se virava para encará-lo, com um sorriso suave e encorajador nos lábios. Uma explosão colossal e esférica irrompe no meio de um denso centro urbano, sua onda de choque se propagando para fora e distorcendo o próprio ar ao redor dos arranha-céus da cidade.
O evento cataclísmico, identificado como uma explosão de desejo voraz, rasga a paisagem urbana, pulverizando edifícios em nuvens de poeira e destroços. Em meio à devastação recente e aos corpos de vários goblins caídos, um jovem de cabelo escuro e desgrenhado se levanta dos escombros, segurando um ferimento grave no peito. Ele olha para a mão encharcada de sangue, sua expressão uma mistura de choque e perplexidade enquanto questiona internamente a origem desse poder recém-descoberto e aterrorizante. Enquanto o jovem vacila, Tsukimisato Sayaka, uma mulher em um elegante terno de negócios, avança calmamente pelo campo de destroços, com o olhar determinado fixo diretamente nele. Enquanto isso, em um escritório silencioso em um andar alto com vista para a cidade, uma mulher estilosa de longos cabelos escuros está diante de uma janela panorâmica, sua silhueta se destacando contra a metrópole extensa. Seus pensamentos se voltam para uma memória específica enquanto ela olha para a cidade abaixo. Ela nunca poderá esquecer aquele rosto, o rosto daquele que assassinou seu pai. Ela permanece na janela, uma figura solitária contemplando uma tragédia do passado contra o cenário da cidade atual. Afastando-se da vista, ela se dirige a alguém que não é visto, sua voz fria e direta. Ela diz ao de herói para não entender mal a situação. Um sorriso confiante e conhecedor cruza seu rosto enquanto ela olha por cima do ombro. Ela declara que a batalha ainda não acabou. O foco se afasta do confronto anterior para uma paisagem urbana densa e silenciosa. Fileiras de prédios de apartamentos e escritórios se amontoam sob o céu diurno, estabelecendo um novo e mundano cenário. Com a aproximação da noite, a visão se estreita para um emaranhado de fios elétricos acima de uma rua onde um caminhão solitário passa sob o brilho dos postes de luz, enfatizando o anonimato da cidade. Dentro de um desses prédios, o jovem que havia liberado a explosão massiva agora dorme em uma cama simples, descansando dentro de um quarto desconhecido. Ele desperta lentamente, levando a mão ao rosto, atordoado. Ele olha ao redor, confuso, tentando se lembrar do que aconteceu. Sua última memória é de ter usado algum tipo de magia. Enquanto ele se senta, uma batida suave precede a abertura da porta. A mulher de antes, Tsukimisato Sayaka, entra no quarto, fazendo murmurar o nome dela em questionamento. Ela aborda sua confusão diretamente. Ele pergunta o que aconteceu e onde está, e ela o informa calmamente que ele está em um lugar seguro, um que também é altamente à prova de som. A menção de isolamento acústico intriga. Sua confusão se transforma em choque quando ela começa a tirar o blazer, perguntando se pode passar a noite com ele. Seus olhos se arregalam em descrença. Continuando a se despir, ela revela sua roupa íntima e numerosas cicatrizes que cruzam seus braços e torso. Com um olhar firme, ela afirma que isso também faz parte de seu trabalho. Em um escritório, uma oficial loira em uniforme formal parabeniza Tsukimisato Sayaka por sua seleção como oficial de guarda masculina. Sayaka, em posição de sentido, expressa dúvidas sobre sua capacidade de lidar com uma missão tão importante. A oficial a tranquiliza, afirmando que está tudo bem, pois Sayaka é excelente e bonita. A expressão de Sayaka é sombria enquanto ela considera o verdadeiro e mais importante dever de uma oficial de guarda masculina. Uma porta desliza, abrindo-se com um barulho alto. Dentro do quarto, Sayaka agora está ajoelhada em uma cama, vestindo apenas roupas íntimas. Com um leve rubor, ela anuncia sua entrada. Seu anúncio é direcionado a Ryuto, que está sentado na beirada da cama de costas para ela, olhando para o lado. Ele se vira, assustado, perguntando por que ela está de roupas íntimas. Enquanto ele grita o nome dela, ela subitamente diminui a distância entre eles, explicando que é uma ordem de seu superior no quartel-general. Antes que ele possa reagir, ela se senta em seu colo. Ela olha para ele e afirma que a ordem é assegurar os genes de Ryuto. Ele só consegue encará-la em choque absoluto, gaguejando confuso. Ela continua sua explicação calmamente, afirmando que adquirir a semente do herói lendário para garantir a próxima geração de pessoal é a mais alta prioridade. Olhando diretamente para ele, ela então pede sua cooperação. Do outro lado do quarto, ela o informa que ele não tem o direito de recusar. Ryuto, ainda preso debaixo dela, entra em pânico, implorando que precisa de tempo para se preparar mentalmente. Sayaka responde friamente que ela já está preparada e ele gagueja, tentando objetar. Ele olha para ela, completamente desnorteado. Ela encara seu olhar com determinação inabalável e se oferece para ajudá-lo. Com isso, ela o empurra para trás na cama com uma força surpreendente. Ele grita enquanto cai, e ela pede desculpas, dizendo-lhe que não adianta resistir. Ele se vira, afastando-se de Tsukimisato Sayaka, gritando que mesmo que seja uma ordem de seu superior, ele não pode fazer isso. Ele declara que tomou uma decisão, sua primeira vez será com Rinka. Ele jurou sobre os seios dela. Sayaka, montada nele, só consegue perguntar o que ele quer dizer. Em resposta ao seu apelo desesperado, Sayaka cede. Ajoelhada na cama, ela admite que ele é incrivelmente atraente e que ela quer tocá-lo, mas esclarece que sexo está fora de questão. Ryuto, agora sentado, questiona se o único objetivo dela são seus genes. Quando ela confirma, ele pede que ela espere, com uma nova ideia se formando. Ele apresenta sua alternativa com um floreio. Em uma visão cômica de si mesmo, sua camisa está rasgada, revelando seu físico musculoso enquanto ele oferece uma caneca, anunciando orgulhosamente, meus genes a aguardam. De volta à cozinha do apartamento, Ryuto, agora vestindo a camisa rasgada, estende a caneca de verdade. Ele explica sua lógica. Ele consegue proteger sua virgindade e Sayaka consegue completar sua missão.
É uma situação em que todos ganham. Após um momento de consideração, ela aceita a proposta dele. Ela se vira com a amostra, dizendo-lhe que ele deve estar cansado e deveria descansar um pouco. Ryuto a observa ao fundo, sua expressão indecifrável. Pausando, ela olha para ele e faz uma oferta própria. Ela sugere que, se ele apenas olhar, sem tocar, talvez não haja problema. Sua postura muda instantaneamente. Inclinando-se para frente com uma intensidade recém-descoberta, ele faz um contraponto. Já que esta é uma ocasião especial, ela estaria disposta a mostrar-lhe os seios? Um sorriso malicioso e confiante se espalha por seu rosto, com o jogo tendo virado inteiramente a seu favor. Em um quarto simples, Rinka se afasta de Ryuto, explicando que o pedido dele está fora do escopo de sua missão. Enquanto ela lhe deseja boa noite, a porta se fecha com um clique, deixando-o sozinho com uma profunda e desoladora sensação de ter perdido algo significativo. Seu monólogo interno ecoa essa sensação de perda enquanto a visão muda para o exterior de um prédio à noite, com a fachada coberta por um emaranhado caótico de incontáveis fios elétricos. Em outro lugar, em meio à vasta devastação de uma cidade em ruínas, Ishiami e sua assistente, Yurina, inspecionam a cena. Um líder de resgate informa que o número de vítimas chegou a aproximadamente 120, mas ele acredita que ainda pode haver sobreviventes presos sob os escombros e pede para continuar a busca, priorizando a vida humana. Enquanto observam os esforços em andamento, Yurina comenta que a situação é estranha. Ela ressalta que, desde que o Lorde Demônio foi subjugado, nenhum portão de monstro apareceu na superfície. Ela elabora sobre sua confusão, afirmando que as masmorras perderam seu poder e os monstros não deveriam mais ser capazes de emergir na superfície. No entanto, este desastre ocorreu, levando-a a perguntar se esta é realmente a primeira vez. Em resposta, Ishiami quebra seu silêncio com uma declaração ríspida e repentina: Osaka, 4 anos atrás. As palavras fazem Yurina reagir com surpresa visível. Ela continua, referindo-se especificamente ao colapso do shopping subterrâneo de Umeda. Ishiami então revela que a história oficial, um acidente causado por canos de gás envelhecidos, foi uma invenção. A razão para esse engano, ela explica enquanto uma imagem do edifício da Dieta Nacional aparece, foi um acobertamento pelo governo da época. O incidente foi ocultado por ser de pequena escala e ter pouquíssimas testemunhas. De volta ao local do desastre atual, um socorrista exausto e enfaixado afirma que este incidente está em um nível completamente diferente. A escala da destruição, o número de monstros e seu poder são muito maiores do que qualquer coisa vista antes. Enquanto continuam pelas ruínas, Ishiami faz outra revelação surpreendente: incidentes semelhantes têm ocorrido sucessivamente em países ao redor do mundo. Ela explica que, embora as regulamentações de notícias tenham mantido o público no escuro, os eventos estão crescendo constantemente em escala, deixando Yurina atonita e incrédula. Ela está com sua assistente em meio à destruição generalizada, contemplando uma possibilidade sombria. Se os monstros estivessem realmente planejando outra invasão à superfície, ela reflete, então a paz fugaz que a humanidade havia alcançado poderia já ter acabado. Seus pensamentos são interrompidos quando sua secretária, Yurina Tsukikaze, corre em sua direção, segurando um tablet. Ela informa urgentemente a Ishiami que obtiveram uma filmagem que captura o momento exato da explosão. A expressão de Ishiami endurece enquanto ela volta sua atenção para a nova informação. A gravação mostra o poder bruto e destrutivo da explosão rasgando a cidade. Por um instante, o rosto de um homem gritando, Ryuto, é visível dentro do caos. Assistindo à filmagem, Ishiami sussurra o nome dele, uma pergunta pairando no ar. Algum tempo depois, em um complexo de apartamentos seguro, uma reunião é convocada. Lá dentro, Ishiami senta-se de frente para Ryuto, com os braços cruzados enquanto pressiona por detalhes. Ela pergunta diretamente se ele realmente não tem nenhuma memória daquele momento. Ele evita o olhar dela, com uma expressão perturbada no rosto, enquanto confirma em voz baixa que, na maior parte, não se lembra. Sua frustração transborda, e Ryuto se levanta para confrontá-la. Ele exige saber o que aconteceu com seus ferimentos graves, exclamando que, quando acordou, eles estavam simplesmente curados. Ele grita que também não entende. Impassível, Ishiami desafia sua história. Ela diz para ele não ser ridículo, questionando como ele poderia usar magia na superfície. Se tal coisa fosse possível, ela argumenta, os heróis não teriam sofrido tanto. Se o que ele diz é verdade, ela o desafia, então ele deveria provar ali mesmo. Levando o desafio a sério, ele encara a palma da mão aberta, murmurando para si mesmo enquanto contempla a ideia de usar magia na superfície. Um momento depois, uma explosão de chamas irrompe de sua mão, iluminando a sala. Ishiami e sua outra associada gritam em choque. Uma exclama que é real, enquanto a outra freneticamente diz para ele apagar. Ryuto, igualmente surpreso, grita de volta que não sabe como. A energia descontrolada que ele segurava explodiu para fora, estilhaçando as portas de vidro do apartamento e abrindo um buraco na grade da varanda em uma explosão violenta. Dentro do cômodo cheio de poeira, Ishiami estava em cima do sofá, avaliando a destruição e resmungando que aquilo não era um incidente trivial. Enquanto Ryuto sentava no chão em meio aos destroços, parecendo atordoado, Yurina Tsukikaze entrou correndo de outra sala, chamando seu nome e insistindo para que ele transmitisse uma mensagem para o pessoal deles do lado de fora. Assim que a poeira baixou, os três se sentaram em meio aos destroços. Ishiami olhou para Ryuto atentamente, sugerindo que a natureza fundamental de seu corpo deve ter mudado durante seu tempo na masmorra.
Ele, ainda processando o evento, apenas conseguiu perguntar o que ela queria dizer com aquilo. Ela continuou sua explicação, lembrando de uma regra fundamental: o poder dos espíritos supostamente só existe dentro dos confins de uma masmorra. Ela traçou um paralelo, explicando que era semelhante a como eles descobriram como infundir balas com poder espiritual. Sua teoria era que as próprias células dele haviam se adaptado, permitindo-lhe usar esse poder na superfície, uma descoberta potencialmente revolucionária. Ryuto zombou da ideia, perguntando se ela estava simplesmente o chamando de mutante e exigindo uma explicação mais plausível. Em resposta, Ishiami direcionou sua atenção para uma tela que exibia a filmagem do incidente. Ela afirmou que o vídeo era uma prova inegável de que ele causou a enorme explosão, avisando que, independentemente de seu status passado como herói, o governo talvez não conseguisse protegê-lo das consequências. Ele encarou a evidência, emudecido pela prova irrefutável de sua própria capacidade destrutiva. Enquanto ele e Yurina analisavam a filmagem em um tablet, ela comentou sobre a clareza da gravação, observando como ele parecia perigoso. Derrotado, Ryuto virou-se para Ishiami e perguntou o que aconteceria com ele. A resposta dela foi dura: a punição era inevitável. No pior dos casos, ela concluiu, ele seria enviado para a prisão. A palavra pairou no ar, deixando-o atônito. Ishiami pondera a situação de Ryuto, sugerindo que declará-lo morto talvez seja o melhor. Ela reflete que é uma melhoria em relação à masmorra e que, pelo menos, seus guardas seriam mulheres, que certamente teriam pena dele. Ele desvia o olhar, contemplando as palavras dela. Ele admite que talvez fosse melhor para todos se ele fosse considerado morto. Ishiami esclarece que está falando estritamente em termos de burocracia. O registro oficial afirmará que o herói, Sakazaki Ryuto, morreu na explosão de Shinjuku. A implicação o assusta, e ele pergunta se está sendo sentenciado à morte. Ishiami rapidamente nega, explicando que ele receberá um novo nome e um histórico fabricado. Ela argumenta que será mais fácil para ele viver como outra pessoa do que carregar o fardo do nome Sakazaki Ryuto. A ideia de um novo nome o deixa atordoado. Ela então apresenta a solução em um tablet, um guia de admissão para a Escola Nacional de Treinamento de Exploradores. Ela propõe que ele poderia recomeçar lá, usando a escola como uma forma de reabilitação para a vida na superfície. Ryuto fica incrédulo. Escola, ele pergunta, questionando por que precisaria aprender a tabuada em sua idade. Ishiami explica que é necessária uma licença para entrar em masmorras, o que exige frequentar a escola. Ela acrescenta, como uma parte, que o corpo discente da escola é 99% feminino. Ele zomba, declarando que não precisa de uma qualificação, já que é o homem que derrotou o Lorde Demônio. A expressão dela permanece firme enquanto afirma que ele deveria considerar aquilo uma escola só para meninas. A informação visivelmente o pega de surpresa. Ele se vira para a janela, processando essa nova realidade. Ele reflete sobre ter abandonado o ensino médio e agora lhe dizem para estudar ao lado de um grupo de estudantes. Sua perspectiva muda, e ele reformula a situação: ele aprenderá de novo, ao lado das companheiras que carregarão o futuro do mundo. Sua contemplação explode em um grito de pura alegria. Ele se vira, agradecendo a Ishiami profusamente por lhe dar uma nova vida e declarando que eles devem ir comprar seu uniforme imediatamente. Observando sua explosão de alegria, Yurina Tsukikaze comenta com Ishiami que a simplicidade dele é útil e Ishiami simplesmente concorda. Ela escuta enquanto Ryuto, com um sorriso confiante, explica que tem um pedido a fazer antes de se matricular na escola. Sua expressão permanece neutra, seu olhar firme enquanto ela espera que ele elabore, uma pergunta silenciosa pairando no ar. Em outro lugar, no 7º Hospital Nacional de Tóquio, Haruka se senta em sua cama, com o rosto corado de empolgação. Ela insiste para suas amigas que sua história é verdadeira, ela realmente encontrou seu príncipe dentro da dungeon. Ela ergue os braços em triunfo, recontando quão incrivelmente musculoso era o peito de seu príncipe. Uma de suas amigas, sentada ao lado da cama, concorda que ver um físico daqueles provavelmente as faria desmaiar também. Sua outra amiga, encostada na cama, parece intrigada com a descrição do peito do príncipe, enquanto a primeira amiga olha para o celular, um som cético escapando de seus lábios. Ela levanta os olhos do aparelho e provoca Haruka, questionando se ela desmaiou por ver os músculos do peito dele ou por algo completamente diferente. Haruka nega imediatamente. A amiga então menciona um boato que ouviu sobre um homem nu correndo pela cidade, despertando a curiosidade da outra amiga. Enquanto uma amiga expressa o desejo de ter visto esse homem do boato, Haruka pede para ver o celular. Na tela, há uma postagem de rede social mostrando o mesmo homem da dungeon, Ryuto, correndo pelas ruas da cidade, vestido apenas com suas calças à cama. Uma onda de reconhecimento atinge Haruka enquanto ela se pergunta por que ele estaria correndo por aí seminu. Sua amiga se inclina para ver mais de perto e, em um momento de puro choque, grita que este é o homem de quem ela estava falando, seu príncipe. A exclamação a faz cuspir o gole de suco que estava bebendo diretamente no rosto de Haruka. Encharcada e completamente derrotada, Haruka só consegue ficar sentada em um silêncio atordoado. Sua amiga, alheia à bagunça que fez, questiona por que o homem está nu e admite que não reconhece o rosto dele, acusando Haruka de exagerar sua história. Haruka nota, desolada, que está encharcada até a roupa de baixo. Ignorando sua situação, uma amiga declara que vai para casa se Haruka não for acreditada, enquanto a outra agarra seu braço, tentando tirá-la da cama e insistindo para que todas saiam juntas. Ela estava ao lado de sua cama de hospital, trocando de roupa.
Refletia consigo mesma que suas amigas eram loucas por duvidar de sua história, embora tivesse que admitir que era difícil de acreditar. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som distinto da janela se abrindo. Ela virou a cabeça, com uma expressão interrogativa no rosto. Ao se virar, encontrou um homem de chapéu buque entrando pela janela aberta. Surpresa e exposta, ela instintivamente cruzou os braços sobre o peito, levando a mão à boca em choque enquanto gaguejava. Quem é você? Ele a olhou intensamente, com a identidade parcialmente obscurecida pela sombra do chapéu, e confirmou o nome dela. Você é Haruka, não é? A confirmação foi imediatamente seguida por um grito agudo que ecoou pelo corredor. As amigas de Haruka, que passavam por ali, viraram-se alarmadas e viram um homem estranho agora dentro do quarto, segurando uma Haruka que se debatia em seus braços. Suas amigas ficaram paralisadas na porta, totalmente perplexas, questionando quem poderia ser o intruso. O homem, agora com a mão sobre a boca de Haruka para silenciá-la, pediu desculpas, explicando que tinha sido difícil entrar pela frente. Já dentro do quarto, ele ainda a segurava perto. O rosto de Haruka estava corado de vergonha enquanto olhava para ele. O homem, Ryuto, parecia igualmente embaraçado com a situação, enquanto uma de suas amigas espiava da porta, perguntando hesitantemente sobre a identidade dele. A mão dele repousava firmemente nas costas nuas dela, a natureza estranha e comprometedora da posição deles era inegável. Duas amigas de escola de Haruka, Rion Nanami e Kyoka Konji, observam um homem no quarto do hospital com profunda desconfiança, uma delas resmungando sobre a pessoa suspeita. Elas se aproximam de Ryuto, que está sentado na beirada da cama. Rion pergunta se ele é o príncipe que Haruka conheceu na masmorra. Ele levanta o olhar, aparentemente surpreso com o título. Ela então se inclina para perto, com um sorriso malicioso nos lábios. Rion diz a ele que não é uma pessoa suspeita, mas sim um príncipe, e se oferece para manter sua presença em segredo. Para não ficar para trás, Kyoka também se aproxima, com uma expressão convidativa, enquanto pergunta a Ryuto se ele gostaria de se dar bem com elas. As duas garotas agora cercam Ryuto visivelmente envergonhado. Rion pergunta o nome dele, enquanto Kyoka se aproxima ainda mais, perguntando se ele gosta de garotas de 17 anos de uniforme escolar, acrescentando que leu na internet que os homens preferem mulheres mais jovens. Enquanto Rion emite um som de irritação, a porta do quarto se abre para revelar Haruka, vestida de pijama. Ela diz às amigas que o mal-entendido está resolvido e exige que elas saiam imediatamente. Suas amigas protestam imediatamente. Kyoka grita que é injusto Haruka monopolizar o príncipe, e Rion declara que quer conversar com ele e até beijá-lo. Perdendo a paciência, Haruka grita para as duas saírem. Sem se abalar, uma das amigas se vira para Ryuto e, descaradamente, pede para ver os mamilos dele antes de irem. Enquanto a porta se fecha na cara delas, as duas garotas espiam pela fresta. A de cabelo comprido se apresenta como Kyoka Konji, uma virgem de 18 anos, enquanto a outra diz que é igualmente fofa Rion Nanami. Com as amigas já fora, Haruka pede desculpas a Ryuto, explicando que elas tiveram muito pouco contato com homens fora de suas próprias famílias. Ryuto parece entender, mas, enquanto Haruka desvia o olhar, ela jura silenciosamente que com certeza se aproximará dele em breve. Ela observava o homem à sua frente, sem saber dos pensamentos que corriam pela mente dele. Ele sentiu uma onda de gratidão por ela ter vindo de tão longe para vê-lo, mas uma pergunta permanecia: quem era essa pessoa, de verdade? Seus pensamentos se voltaram para um aviso severo que receberá de Ishiami. Ela havia permitido este encontro, mas com a condição estrita de que ele nunca revelasse sua verdadeira identidade. Aquela memória se desvaneceu, trazendo de volta a realidade do quarto de hospital, onde Haruka agora estava na cama. Ela o questionou diretamente, perguntando como ele sabia o nome dela e como encontrou aquele lugar. Ryuto desconversou, sugerindo que a irmã mais velha dela, ou talvez um oficial do governo, lhe havia contado, embora sua resposta parecesse apenas aprofundar a confusão dela. Ele mudou de assunto rapidamente, perguntando sobre o estado dela e expressando sua preocupação por ela ter desmaiado. Em seguida, ele acrescentou, sem jeito, a garantia de que, como um cavalheiro, não havia feito nada inapropriado. Haruka o estudou, pensando consigo mesma que ele não se parecia muito com a pessoa que ela imaginava. Sua atenção foi capturada pela expressão dela, e ele perguntou o que ela queria dizer. Então, com uma hesitação súbita, ele pronunciou um nome que pairou no ar entre eles, Oshioka Rinka. O nome atingiu Haruka com uma força visível. Por que você disse esse nome? Ela exigiu. Ryuto, embaraçado, coçou a nuca, gaguejando um pedido de desculpas e tentando descartar o assunto como um pensamento aleatório. Ele continuou sua desajeitada tentativa de voltar atrás, ponderando em voz alta que o nome pertencia a um membro do grupo que salvou o mundo e se perguntando que conexão ela poderia ter com ele. Enquanto ele falava, o rosto de Haruka tornou-se indecifrável, com a franja lançando uma sombra sobre seus olhos. Ela permaneceu em silêncio, com a expressão oculta, deixando o peso das palavras dele assentar no quarto silencioso. Então, ela ergueu o olhar, direto e afiado. Você já sabe, não é? Ela afirmou, não como uma pergunta, mas como um fato. Oshioka Rinka é minha mãe. A confirmação causou um choque em Ryuto. Sua surpresa se dissipou, substituída por uma determinação intensa e focada. Ele se inclinou para frente, seu propósito agora claro. Eu preciso saber onde ela está, declarou ele. Ele se sentou no sofá do quarto do hospital, de frente para uma Haruka desconfiada.
Ela permaneceu de pé com os braços cruzados, sua expressão cautelosa enquanto observava o homem que a procurara. Ela começou a ligar os pontos em voz alta. Tinha ouvido de uma enfermeira sobre o Salvador lendário que apareceu na cidade, um boato que se espalhava online. Isso, combinado com as perguntas dele sobre a derrota do Lorde Demônio 20 anos antes e seu interesse específico em sua mãe, a levou a uma única conclusão. Tudo se encaixava. Ela perguntou diretamente se ele era Sakazaki Ryuto e, antes que ele pudesse responder, pediu para fazer mais uma pergunta. Ele se inclinou para a frente, com os olhos arregalados e intensos, um sorriso perturbador brincando em seus lábios. Ignorando completamente a pergunta dela, ele fez uma pergunta própria, com a voz baixa e urgente: seu pai, onde ele está agora? A pergunta súbita e bizarra deixou Haruka confusa, e ela insistiu que ele respondesse primeiro. Mas Ryuto estava perdido em seus próprios pensamentos turbulentos, agarrando a cabeça em desespero. Sua angústia explodiu em ação. Ele avançou, agarrando Haruka pelos ombros, seu rosto uma máscara de lágrimas e fúria. Ele rugiu, exigindo saber com quem Rinka esteve, se ela ainda estava viva, e implorou para que ela lhe contasse qualquer coisa que soubesse. Dominada por sua explosão violenta, Haruka só conseguiu gritar de terror. Ryuto é derrubado no chão do corredor do hospital, seu chapéu voando. Sobre ele está Ishiami, acompanhada por suas assistentes, com uma expressão de severa desaprovação. Ela se inclina, repreendendo. Ela pergunta se ele realmente acreditava que ela esqueceria o próprio irmão, e então o chama de tolo por não esperar para irem à reunião juntos, como ela havia instruído. A cena muda para a perspectiva de Haruka, da porta de seu quarto de hospital. Ela pergunta a Ishiami quem é o homem. Ishiami pede desculpas, explicando que o homem tem amnésia e que ela esperava que ver Haruka pudesse restaurar sua memória, antes de identificá-lo hesitantemente como Sakazaki Ryuto. Um breve lampejo de memória mostra o homem desgrenhado da masmorra gritando de espere. De volta ao presente, Ishiami diz a Haruka que voltará amanhã para buscá-la para sua alta. Agora sentado no chão, Ryuto pergunta se ele realmente vagou por uma masmorra por 20 anos. Mais tarde, o quarto do hospital está vazio, mas a grade de metal da cama está torta e quebrada, um testemunho silencioso da imensa força de Ryuto. Um pensamento persistente permanece, mas mesmo assim. A cena transita para uma vasta escadaria de pedra em espiral que desce fundo na terra. Muito abaixo, Ryuto e Ishiami descem os degraus, parecendo minúsculos diante da imensa escala da estrutura. Eles chegam ao seu destino, parados juntos dentro de uma câmara massiva e arruinada, cercados por escombros e decadência. Os olhos de Ryuto se arregalam em choque e confusão enquanto ele observa os arredores desolados. Onde é aqui? Ele pergunta. Ishiami está ao lado dele, olhando para um grande arco estilhaçado no extremo do salão. Ela explica que este é o lugar onde o portão do abismo existiu um dia. Ela confirma que este é o lugar onde ele saltou há 20 anos, um portão criado pelo Lorde Demônio que se fechou com a morte de seu criador. Então, ela adiciona um detalhe crucial: este também é o último lugar onde Rinka foi vista. Ryuto fica atordoado em silêncio, e então exclama: o quê? Ele se esforça para processar a informação, com a mente a mil. Ele confronta Ishiami, questionando como Rinka poderia ter entrado se o portão estava fechado. Ele admite que não entende, afirmando que a única certeza é que foi ali que o rastro dela desapareceu. Em resposta, Ishiami supõe que, embora existam rumores de que Rinka vive no exterior, não seria estranho ela ter entrado no portão do abismo, supostamente selado. Ela o lembra de que o mundo ainda está cheio de inúmeros mistérios não resolvidos. Ela elabora, explicando que o recente aparecimento de um portão de monstros foi um choque completo, já que todas as incursões de masmorras para a superfície haviam cessado há muito tempo. A imagem de uma horda aterrorizante de criaturas reptilianas e grotescas ressalta a repentina natureza dessa nova ameaça. Em meio às ruínas, Ishiami continua, revelando que incidentes semelhantes têm ocorrido em vários países ultimamente. No entanto, ela admite que é impossível saber se isso é mera coincidência ou um presságio de algo que está por vir. A expressão de Ryuto endurece enquanto ele escuta. Ele se vira para encará-la diretamente, exigindo saber aonde ela quer chegar. Ela explica que, nos últimos 20 anos, eles não ficaram parados. Fizeram extensos preparativos para combater os monstros caso eles retornassem. Com isso, descobriram muitas informações. Diante disso, ela pede que ele espere só mais um pouco. Olhando para ele com uma determinação inabalável, Ishiami acrescenta uma garantia final e pessoal: ela também não desistiu de Rinka. Algum tempo depois, Ryuto senta-se sozinho em uma rocha à beira de um rio, com o horizonte da cidade moderna visível à distância. Ele bebe silenciosamente de uma lata, perdido em contemplação. Enquanto encara a água, seus pensamentos se voltam para Rinka. Ele se pergunta como alguém tão inteligente como ela pôde ter acabado entrando em um lugar como o abismo. Ele calcula o tempo que passou: 18 anos. Após um momento de silêncio, um único e desesperado apelo se forma em sua mente. Ele implora para que ela ainda esteja viva. Ele se senta sozinho na margem de um rio, contemplando o vasto horizonte da cidade. Sua determinação se fortalece enquanto ele faz um voto silencioso: mesmo que seja um inferno, ele encontrará uma maneira de resgatá-la. Em outro lugar, uma mão pressiona um cartão-chave contra uma fechadura digital. O cartão leva o nome Azur, o mesmo do imponente e luxuoso condomínio que se ergue contra o céu noturno. A porta se abre para uma luxuosa suíte penthouse.
Ishiami conduz Ryuto para dentro, explicando que sua antiga residência exigia reparos extensos e que, a partir de agora, esta será sua casa. Ele olha ao redor, impressionado, e imediatamente questiona o custo, afirmando que não tem dinheiro. Ishiami diz-lhe calmamente para não se preocupar, garantindo que o governo cobrirá todas as despesas. Ryuto reage com uma descrença atônita. Ela confirma que tudo o que ele precisa será providenciado, pago pelo governo. Ele não consegue deixar de se perguntar se tal extravagância lhe trará má sorte. Ishiami o lembra de que ele salvou o mundo, sem ele, a atual era de paz não existiria. Tentando aliviar o clima, Ryuto brinca que, se esta é a recompensa, talvez ele devesse mandar reviver o rei demônio. Ishiami parece surpresa com o comentário dele. Ela então anuncia sua partida por hoje. Ryuto, surpreso, pergunta se ela já está de saída. Ele então pergunta alegremente se Sayaka fará o jantar, dizendo que está ansioso por isso. Ishiami explica que foi convocada pela Ishiami-sensei e precisa ir. Ela acrescenta que ele ficará bem sem ela, fazendo com que um Ryuto confuso pergunte o que ela quer dizer. Com um sorriso enigmático, ela simplesmente lhe diz que ele entenderá em breve. Ela o deixa sozinho no vasto apartamento, onde ele fica ponderando suas palavras, percebendo que pode levar algum tempo para se acostumar com sua nova vida. Na sala de estar ampla e moderna, Ryuto está sozinho enquanto uma voz, identificada como Sayaka, o informa que voltará pela manhã e lhe deseja uma boa noite. Ele pergunta sobre o jantar. Apesar das palavras de despedida dela, uma sensação de inquietação permanece. Das sombras, ele espia por uma cortina, seu único olho visível examinando o perímetro com uma suspeita silenciosa. Não encontrando nada fora do comum, ele segue para o banheiro. O jato de água quente do chuveiro oferece um breve alívio antes de ele sair, secando o cabelo com a toalha, sua expressão ainda pensativa. Ele então descobre um pijama listrado cuidadosamente dobrado sobre a cama. Perguntando-se se Sayaka o deixou ali, ele troca o roupão pela roupa, questionando quem mais poderia ter estado lá. Suas reflexões silenciosas são interrompidas quando ele entra na área de jantar e encontra um banquete enorme, com vários pratos, servido na mesa. Ele encara, chocado, perguntando-se quando aquilo chegou e quem poderia tê-lo preparado. Tendo comido até se fartar, ele solta um suspiro de satisfação. A refeição estava excelente. Com a fome saciada, ele decide assistir a um pouco de anime antes de finalmente ir dormir. Ele para diante da tela grande na sala de estar, onde um programa de animação está passando. Uma tigela de pipoca e uma bebida estão prontas em uma mesa próxima, como se estivessem esperando por ele. Uma sensação estranha o invade. Ele olha ao redor da sala, uma confusão sutil transparecendo em seu rosto enquanto murmura para si mesmo, perguntando-se se o quarto sempre foi assim. Sua crescente inquietação se transforma em alarme ao notar que a mesa de jantar agora está perfeitamente limpa. Percebendo que alguém deve tê-la arrumado, ele grita para que apareçam. Seu olhar então pousa no quarto, onde uma mulher silenciosa de longos cabelos claros está sentada na cama. Ele a confunde com uma boneca erótica, exigindo saber de quem é essa brincadeira. Ele bate a mão na parede em frustração, mas quando se vira de volta, é atingido por um choque puro. A porta do quarto desapareceu completamente, deixando apenas uma parede sólida. A mulher permanece lá dentro, e ele está preso. Ele se afasta da mulher misteriosa, com as mãos erguidas em defesa. Preso e sem saída, ele apenas observa enquanto ela faz uma proposta perturbadora, sugerindo que poderia confortar sua solidão. Ele gagueja, pedindo para ela esperar, com a mente a mil tentando compreender a situação impossível. Um som silencioso e gutural de puro terror escapa dele, seu rosto se contorcendo em uma máscara de horror. Seu medo não é respondido pela mulher, mas por uma explosão ensurdecedora. A parede atrás dele explode para dentro, arremessando-o pelo quarto em uma chuva de concreto e poeira. Enquanto é jogado, ele avista outra figura emergindo do buraco recém-formado, que o adverte para ficar longe ou será morto. Caindo com força em meio aos destroços, ele ergue o olhar com um gemido. A primeira mulher desapareceu, substituída por uma recém-chegada em uniforme de empregada que agora segura a cabeça decepada da primeira mulher. A empregada olha para sua obra e comenta casualmente, opa. Ele reca em choque, exigindo saber quem ela é. A empregada, parada calmamente nas ruínas da suíte, começa a explicar. Ela pede desculpas por assustá-lo, afirmando que sua missão é apoiar secretamente sua vida diária. Com uma calma desconcertante, ela acrescenta que apenas queria proporcionar-lhe um pouco de prazer antes de dormir e pede seu perdão. Ela então se apresenta como Sanada Sumire, a mais velha das 6 irmãs Sanada. Ryuto só consegue encará-la, estupefato. Sua confusão é interrompida por outra empregada de cabelo escuro, que aparece e repreende Sumire por ter sido descoberta. Sumire ignora a queixa de sua irmã, Yai, afirmando que isto não é uma brincadeira. Segurando a cabeça sem vida da primeira mulher, Sumire declara que, já que foram descobertos, irão prosseguir. Cercada por suas irmãs, ela afirma formalmente que irão apoiá-lo de agora em diante e pede sua cooperação. Ryuto, suando, só consegue dar um sorriso tenso e incerto. Dentro de um quarto bem decorado, 2 mulheres em trajes de empregada personalizados fazem propostas. A segunda irmã, Yai, segurando um prato, pergunta provocativamente se ele gostaria de tocar em seu traseiro macio. Ao lado dela, a terceira irmã, Botan, oferece-se para lavar as costas dele no banho. As ofertas continuam vindo das outras irmãs. A quinta irmã, Utsuji, declara que cuidará de toda a comida.
A quarta irmã, Tsuyukusa, afirma que ele pode pedir o que quiser, e ela o fará. Enquanto isso, a sexta irmã, Anzu, sugere timidamente que poderia ser sua companhia durante a noite. Em meio a uma chuva do que parece ser confete, uma das empregadas anuncia que, a partir deste dia, as descendentes do corpo ninja Sanada cuidarão de todas as suas necessidades pessoais. Fazendo uma pose dinâmica em grupo, elas declaram em uníssono que elas, as 6 irmãs Sanada, irão protegê-lo. A cena muda para Ryuto, vestido com um pijama listrado simples, parecendo totalmente perplexo enquanto está parado em uma porta de frente para 2 das empregadas. Ele levanta uma mão, com um sorriso tenso no rosto, dizendo-lhes para esperar, pois não faz ideia do que estão falando. Seu protesto é interrompido quando uma empregada com olhos intensamente brilhantes aparece bem atrás dele, anunciando que seu pulso elevado foi confirmado e que a fonte de seu estresse deve ser eliminada. Ryuto se encolhe de surpresa. Antes que ele possa reagir completamente, Yayo força a sentar-se em uma cadeira de madeira e começa a trabalhar em seus ombros. Ele murmura em confusão enquanto ela declara que está usando uma técnica secreta. Ela libera a técnica Rokudou Gokuraku Shoutenjin, enviando uma poderosa onda de choque por seu corpo. Ryuto grita, pego entre agonia e um prazer avassalador e inesperado. Ainda se recuperando, Ryuto desesperadamente pede que esperem, exigindo saber por que apareceram de repente quem as enviou, questionando se são ninjas ou governantas. Tsuyukusa calmamente pergunta se ele prefere continuar na cama, ao que ele objeta. Seu olhar afiado e focado, no entanto, sugere um propósito muito além da simples arrumação da casa. Ignorando suas exigências, a empregada anuncia que detectou um aumento em sua temperatura corporal. Declarando que irão movê-lo para um ambiente mais confortável, ela começa a guiar o perplexo Ryuto pelo corredor. Antes que ele possa reagir, o grupo inteiro de 6 irmãs se materializa na sua frente. Uma delas faz um sinal com as mãos, liberando um jutsu vento de gelo que o atinge com uma onda de ar gélido. A rajada gelada provoca um tremor violento em seu corpo enquanto ele grita por causa do frio repentino. Em seu choque, seu pé se enrosca em um fio invisível, fazendo-o tropeçar para frente. O fio se estica, içando no ar pelo tornozelo. Pendurado de cabeça para baixo, ele exige saber por que tal dispositivo está em sua própria casa. Uma das irmãs explica calmamente que elas instalaram 108 armadilhas fatais por toda a residência para sua proteção. Ele olha para elas, incrédulo, gritando sobre o estado de sua própria segurança. A irmã líder o tranquiliza, afirmando que, com essas medidas, sua segurança agora está perfeita. De volta ao chão, Ryuto se ajoelha diante das irmãs reunidas. Ele afirma com firmeza que não precisa da proteção ou da intromissão delas e lhes diz para irem embora. Em resposta à sua ordem, 2 das irmãs, uma com uma katana, a outra com uma lâmina mais curta, sacam rapidamente suas armas. Assustado, Ryuto as adverte para ficarem longe, sua voz falhando enquanto questiona a intenção delas. As lâminas brilham enquanto todas as 6 irmãs se posicionam em uma formação coordenada e ameaçadora, com as armas em punho. A irmã com a katana, Tsuyukusa, o encara intensamente. Ela explica que para um ninja que foi dispensado por seu mestre, o único caminho que resta é a morte. Suas palavras horrorizam Ryuto, que grita que apenas lhes disse para irem embora, não para morrerem. Implacável, Tsuyukusa proclama glória ao mestre Ryuto, explicando que um guerreiro escolhe a honra em vez da vergonha. Outra irmã então pede permissão para agir como carrasca. Em pânico, Ryuto retira imediatamente sua ordem, implorando para que fiquem e suplicando para que não cometam seppuku. Seu apelo desesperado pairou no ar e, em resposta, as irmãs Sanada mergulharam em um silêncio disciplinado. Seus rostos mascarados se viraram para ele, os olhos brilhando com um foco unificado e inabalável. Uma delas se virou suavemente, um sinal silencioso de que a vontade de seu mestre fora aceita e que seu serviço começaria agora.